Existe um momento na jornada humana em que todos os mapas se tornam inúteis. Quando todas as certezas que você construiu sobre si mesmo e sobre o mundo começam a desmoronar. Quando todas as estratégias que usava para controlar sua vida revelam sua inadequação fundamental. É o momento em que você é convidado a fazer algo que vai contra todos os instintos de sobrevivência. Se entregar ao mistério da vida. Se você já viveu esse momento de soltar o controle e confiar no processo da vida, deixa seu like. É uma experiência profunda que merece ser reconhecida. Carl Jung conhecia bem esse momento. Ele o viveu pessoalmente e o observou em centenas de pacientes ao longo de décadas de prática. Jung chamava isso de a grande entrega, o momento em que um ser humano para de lutar contra as forças da existência e aprende a fluir com elas. Mas o que significa exatamente se entregar ao mistério da vida? Para Jung, não significava passividade ou resignação. Não significava desistir de seus sonhos ou parar de se esforçar. Não significava aceitar qualquer situação por mais destrutiva que fosse. A entrega que Jung falava era muito mais sutil e paradoxalmente mais poderosa. Era o reconhecimento de que há forças na vida que são maiores do que nossa vontade pessoal, e que quando alinhamos nossa vontade individual com essas forças maiores, descobrimos um poder que nunca imaginamos possuir. Era como aprender a navegar em vez de tentar remar contra a correnteza. Como aprender a usar o vento em vez de lutar contra ele. Como aprender a trabalhar com a gravidade em vez de tentar ignorá-la. Jung observava que a maioria das pessoas vive em constante resistência às condições da vida. Resistência ao envelhecimento. Resistência à morte. Resistência à incerteza. Resistência ao sofrimento. Resistência às mudanças. Resistência ao que é desconhecido. E toda essa resistência cria uma tensão interna que nos esgota e nos separa do fluxo natural da existência. É como se estivéssemos remando furiosamente contra uma correnteza, gastando toda a nossa energia em uma luta impossível de vencer. Jung descobriu que quando finalmente paramos de resistir e começamos a nos render ao que é, algo extraordinário acontece. Não é que as dificuldades da vida desaparecem, mas nossa relação com elas se transforma completamente. Em vez de serem inimigos a serem derrotados, se tornam professores a serem honrados. Em vez de serem obstáculos a serem removidos, se tornam oportunidades a serem aproveitadas. Em vez de serem problemas a serem resolvidos, se tornam mistérios a serem vividos. Conta nos comentários, qual foi o momento em sua vida que te obrigou a soltar o controle? Como essa experiência te transformou? Jung via isso claramente em sua própria vida. Durante seus anos de crise pessoal, quando questionou tudo o que acreditava sobre psicologia e sobre si mesmo, ele inicialmente tentou controlar e dirigir o processo. Tentou analisar racionalmente o que estava acontecendo. Tentou forçar resoluções rápidas. Tentou manter-se no comando de sua própria transformação. Mas nada disso funcionava. Quanto mais tentava controlar, mais caótico tudo se tornava. Foi só quando finalmente se rendeu ao processo, permitindo que o inconsciente se manifestasse através de sonhos, fantasias e visões sem tentar dirigir ou censurar, que a verdadeira cura e integração começaram. Ele aprendeu a confiar na sabedoria do próprio processo de transformação, mesmo quando não entendia para onde estava sendo levado. Jung começou a ver que há uma inteligência organizadora trabalhando através de nossa vida que é muito mais sábia do que nossa mente consciente. Uma inteligência que sabe exatamente que experiências precisamos ter para crescer. Que pessoas precisamos encontrar para aprender? Que desafios precisamos enfrentar para nos fortalecer? Que perdas precisamos experimentar para nos abrir? Que sucessos precisamos vivenciar para ganhar confiança? Mas essa inteligência não opera de acordo com nossos cronogramas pessoais ou nossas preferências egóicas. Ela tem sua própria lógica, seu próprio ritmo, sua própria agenda. E quando tentamos forçar nossa agenda sobre a agenda da vida, criamos conflito e sofrimento. Para Jung,
Aprender a se entregar a essa inteligência maior era a essência da sabedoria espiritual. Não era questão de fé cega ou submissão irracional. Era questão de desenvolver sensibilidade suficiente para perceber as correntes subjacentes da vida e inteligência suficiente para trabalhar com elas em vez de contra elas. Jung observava que pessoas que aprenderam a se entregar ao mistério da vida desenvolviam certas qualidades, uma confiança profunda na vida, mesmo quando não conseguem ver o quadro completo, uma paciência natural com os processos, sabendo que tudo tem seu tempo, uma flexibilidade que permite adaptar-se rapidamente a mudanças inesperadas, uma coragem serena que enfrenta o desconhecido sem paralisia, uma gratidão espontânea pelas experiências, mesmo as difíceis, uma sabedoria prática que sabe quando agir e quando esperar. Mas Jung também sabia que a entrega não é algo que se aprende de uma vez por todas. É uma prática constante. Todos os dias trazem novas oportunidades de escolher entre controle e entrega, entre resistência e aceitação, entre medo e confiança. E cada vez que escolhemos a entrega, nos tornamos um pouco mais fluidos, um pouco mais alinhados com as forças da vida. Jung notava que há certos momentos na vida onde somos forçados a nos entregar, querendo ou não. Momentos de crise onde todas nossas estratégias de controle falham. Momentos de perda onde temos que aceitar que algo chegou ao fim. Momentos de doença onde temos que reconhecer nossa vulnerabilidade. Momentos de fracasso onde temos que admitir nossas limitações. Jung via esses momentos não como punições ou azar, mas como convites preciosos para desenvolver uma relação mais madura com a vida, como oportunidades de transcender a ilusão de que estamos no controle total de nossa existência, como chances de descobrir uma forma de viver que é mais alinhada com a realidade fundamental da interdependência e impermanência. Para Jung, o mistério da vida não era algo a ser desvendado intelectualmente, mas algo a ser vivido experiencialmente. Era o reconhecimento de que sempre haverá aspectos da existência que estão além da compreensão da mente racional. Sempre haverá forças em operação que não podemos ver ou medir. Sempre haverá sincronicidades e coincidências que desafiam nossas explicações causais. Sempre haverá momentos de graça que chegam sem serem merecidos ou solicitados. E em vez de ver isso como frustrante ou ameaçador, Jung via como a própria beleza da vida. O mistério não era um problema a ser resolvido, mas uma dimensão sagrada a ser reverenciada. Jung acreditava que quando nos entregamos totalmente ao mistério da vida, descobrimos que não somos vítimas passivas das circunstâncias. Pelo contrário, nos tornamos colaboradores conscientes na criação de nossa própria experiência, não controlando rigidamente os resultados, mas influenciando criativamente o processo. É como dançar com um parceiro invisível. Você não pode forçar os movimentos, mas pode responder graciosamente aos convites. Você não pode dirigir a música, mas pode harmonizar belamente com ela. Você não pode controlar o ritmo, mas pode fluir elegantemente com ele. Jung observava que pessoas que dominaram essa arte da entrega criativa viviam vidas de uma riqueza e profundidade extraordinárias. Não porque evitavam dificuldades, pelo contrário, muitas vezes enfrentavam grandes desafios, mas porque transformaram cada experiência, por mais difícil que fosse, em uma oportunidade de crescimento e descoberta. Elas aprenderam a encontrar significado em qualquer circunstância, a extrair sabedoria de qualquer situação, a descobrir presentes escondidos em qualquer embrulho, por mais feio que fosse por fora. Para Jung, essa era a verdadeira maestria espiritual. Não a capacidade de evitar o sofrimento ou controlar as circunstâncias, mas a capacidade de encontrar o sagrado em qualquer experiência humana. Jung via a entrega ao mistério da vida como o fundamento de uma existência autêntica. Porque quando paramos de pretender que sabemos como nossa vida deveria ser, finalmente podemos descobrir como ela realmente é. Quando paramos de lutar contra o que está acontecendo, finalmente podemos perceber o que está tentando emergir. Quando paramos de resistir ao que não compreendemos, finalmente podemos nos abrir para sabedorias que transcendem nossa compreensão atual.
Jung acreditava que a entrega ao mistério da vida era também o caminho para descobrir nosso propósito único. Porque quando paramos de tentar forçar nossa vida a se conformar com expectativas externas, finalmente podemos ouvir o chamado interno de nossa alma. Quando paramos de lutar para ser alguém que não somos, finalmente podemos descobrir quem realmente somos. Quando paramos de resistir ao nosso destino, finalmente podemos abraçá-lo conscientemente. Para Jung, cada vida humana é um experimento único da consciência universal. Cada pessoa é uma forma particular que a vida está tomando para se conhecer e se expressar. E quando nos entregamos ao mistério dessa expressão única, nos tornamos instrumentos conscientes da criatividade cósmica. Compartilhe este vídeo com alguém que está lutando para controlar tudo na vida. Às vezes, essa mensagem pode ser exatamente o que a pessoa precisa para finalmente soltar e confiar no processo. Se você quer aprender práticas concretas para desenvolver essa capacidade de entrega consciente ao mistério da vida, eu deixei na descrição o link do método junguiano que mudou minha vida. É um programa completo baseado nos ensinamentos de Jung, que te ensina a fluir com a vida em vez de lutar contra ela. Para quem está pronto para essa liberdade. Quando você se entrega ao mistério da vida, você descobre que o mistério não está fora de você. Você é o mistério. Sua existência é inexplicável. Sua consciência é milagrosa. Sua capacidade de amar, criar, transcender, tudo isso é profundamente misterioso. E quando você se rende a esse mistério que você é, finalmente pode viver a vida extraordinária que sempre esteve esperando por você.